I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy. Estou sorrindo e vou deixar todo mundo valorizando a madrugada. Oh yeah. Então, dando continuidade aí à nossa eletiva, falando do rádio, vocês ouviram aí algumas composições da década de 1930, que o nosso rádio produziu para toda a sociedade. Era o rádio, o grande veículo de transmissão. Então, a ele, o rádio, toda a nossa reverência aí, dos primeiros equipamentos, vocês podem analisar aí. E a história do rádio começa com um italiano, isso mesmo, começa com o grande Guglielmo Marconi, que em 1895 realizou os primeiros testes de transmissão de sinais sonoros, e você vai ter uma surpresa no final desse vídeo aqui relacionado ao Brasil. Então, aqui no Brasil, o rádio começou com a figura dessas duas pessoas, Edgar Roquette Pinto e Henri Morise. Aí, à esquerda, está o Roquette Pinto, um dos grandes nomes da história do rádio e das artes no Brasil, e Henri Charles Morise aí à sua direita. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu no ano de 1923. Nos aspectos técnicos, 3 questões são consideradas que fazem essa junção para o rádio chegar até nós, até chegar aos dias de hoje. Então, ele começou, o seu princípio foi uma junção ali de 3 aspectos, que é o telegrama, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Juntando aí essas 3 ideias, o rádio surge. Então, a telegrafia, ele é um sistema de comunicação que, por um código de sinais ou por outros meios apropriados, permite a transmissão de mensagens escritas. Telegrafia sem fio, TST. Transmissão de mensagens na qual se utilizam propriedade das ondas eletromagnéticas. Já o telefone sem fio, já hoje muito conhecido, ele era um equipamento que contribuiu muito para essa invenção e para fazer com que o rádio chegasse até nós. E as ondas de transmissão. Essas ondas de transmissão, a captação delas, que fazem com que o rádio, as músicas, os programas, as grandes vozes do rádio cheguem até nós. Então a gente vai percorrer um caminho falando especificamente da história do rádio dentro do Brasil e como o rádio se comunicou ao longo da história. Então nós partimos aí para a década de 1930. Nós temos nessa foto em preto e branco um extrato aí da nossa sociedade que fez muito sucesso, não só nesse período da década de 30, mas até hoje eles são lembrados. Nessa foto nós temos Manuel da Nóbrega, Pixinguinha e Carmen Miranda, os 3 fazendo parte dessa foto, representando aí o aspecto artístico e de formação do rádio. Já do lado direito nós temos a figura do presidente Getúlio Vargas. No início, o rádio ele foi um veículo de instrumentalização política também. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas, ele autoriza o rádio como um veículo comercial, e aí, a partir desse momento, o rádio ele começa a ganhar uma nova dimensão. Ele vai se formando, vai ganhando seus aspectos e suas características próprias. Quando chega em 1937, com um golpe de Estado
de Getúlio Vargas, que é chamado de Estado Novo, e inicia um período ditatorial, o rádio ele é utilizado como instrumento político. Como ele tem um alcance de massa e o governo faz de tudo para popularizar ele, ele acaba sendo a tradução dos pensamentos do governo para a sociedade em massa, para que a maior parte da sociedade receba as informações governamentais, e é nesse período que nasce também a famosa Hora do Brasil, que até hoje os programas de rádios eles são obrigatoriamente eles precisam veicular. Então, na década de 30, especificamente o rádio, ele é um veículo de instrumentalização política e ele vai ganhando suas formas próprias aqui no Brasil. Quando nós chegamos na década de 1940, o rádio ele começa a gerar ídolos. E aí surgem grandes artistas aí que não só na década de 1940, mas por um longo tempo também acabaram sendo fundamentais para as artes no Brasil. Então, aquele primeiro momento de formação na década de 30, onde ele foi até instrumento de instrumentalização política, na década de 40 começa a surgir os grandes ídolos, então, pessoas que trabalhavam nas novelas que eram produzidas para o rádio, revistas e músicas, o meio artístico em geral. Hoje o que nós vemos muito na televisão, na TV fechada, na TV aberta, o rádio era esse grande instrumento da década de 1940, e aí surgem grandes nomes como Mário Lago, que está nessa foto abaixo, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, que está na foto acima, Paulo Gracindo, Janete Claire, grande escritora, e uma série de outros artistas que brilharam nesse período da década de 40. A década de 40 é considerada a era de ouro do rádio, por ter gerado para o nosso país grandes artistas que depois, na próxima década de 1950, vão ser fundamentais também para uma formação não só do rádio, mas de um período em que o Brasil artisticamente acabou sendo grande referência mundial. Então, nesse primeiro momento, nós vimos aqui a década de 30 e 40 no Brasil, e nos próximos vídeos a gente vai dar sequência aí nas décadas de 50, 60 e 70, que temos muita coisa para mostrar para vocês de como o rádio se comunicou. Então, primeiro ele se comunicou com uma instrumentalização política, depois ele se comunica com a sociedade, gerando grandes ídolos e grandes artistas que a grande massa da população passaram a admirar. E agora aquela surpresa que eu falei para vocês vem do Padre Landel de Moura. Olha só, entre 1893 e 1894, segundo um biógrafo, do Padre Landel, ele fala que ele teria realizado a primeira transmissão pública de som por meio de ondas, ocorrida entre o alto da Avenida Paulista e o alto de Santana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por que será que eu estou falando isso aqui para vocês? Olha só. Em 1895, então, o Marconi, ele vai e inventa o rádio, é o que nós vemos aí em todos os livros. Porém, aqui em 1893 e 1894, o padre Landel de Moura teria feito essas transmissões. E aí tem a discussão, será que foi o padre brasileiro Landel de Moura que inventou o rádio ou foi o Marconi? E aí fica essa discussão até os tempos de hoje, principalmente aqui o Brasil levantando essa bola. O Brasil tem Santos Dumont que contesta e diz que ele que inventou o avião, e também nós temos aqui o padre Landel de Moura, que também é dito como um dos primeiros inventores aí do rádio. Então, espero que todos estejam bem. Vamos dando continuidade aí à nossa eletiva, e nos próximos vídeos vamos falar sobre a década de 50, 60 e 70. Até mais, fiquem com Deus.